Olá, queridas alunas, bem-vindos à nossa segunda aula. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Renascimento, falando um pouco sobre o humanismo e o classicismo. Nós colocamos essas duas vertentes juntas porque o humanismo não é uma escola literária, é um período de transição que vai desembocar no classicismo, que aí sim é a escola literária. Na nossa última aula a gente viu lá que o trovadorismo é a única escola da Idade Média, que os versos lá é redondilha menor e maior, que música e poesia não se separavam. O Renascimento ele é marcado por ser um período de transição. Que transição é essa? Principalmente a descentralização da figura de Deus como centro da arte e da cultura e a colocação do homem no centro da arte e da cultura. Então nós temos uma mudança radical de teocentrismo para antropocentrismo. Então o homem começa a desenvolver teoria científica, o homem começa a perceber que por meio da ciência e da racionalidade ele pode conseguir fazer descobertas que vão mudar os destinos da humanidade, inclusive com as grandes navegações. É muito clássico a gente pensar no humanismo e lembrar daquela figura do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano. Aquele homem com os braços abertos e com um círculo em volta, fazendo uma metrificação exata das medidas do corpo do homem. Ou seja, agora o homem está no centro. Agora a razão é o principal na arte e na cultura. Então o humanismo é justamente esse período de transição, em que a gente sai da Idade Média, de um teocentrismo, para uma visão antropocêntrica, por uma valorização da filosofia, da arte, da cultura, uma valorização do homem. Bem, o classicismo como escola literária, ele vai mostrar, vai apresentar uma literatura que é muito diversa do trovadorismo. A primeira coisa é, aqui música e poesia já se separaram, Então nós não temos mais cantigas, o que é uma característica do trovadorismo. Agora nós temos os poemas, nós temos as prosas, Lembrando que poema é estrutura, poesia é inspiração. Então uma prosa pode ser poética, uma fotografia pode ser poética. Agora o poema é a estrutura. Um dos elementos mais importantes do classicismo é a mudança na estrutura do verso. Um italiano chamado Francisco Petrarca, ele apresenta então os versos decassílabos. Os versos decassílabos são a marca do classicismo. O que são os versos decassílabos? Vocês lembram que antes do trovadorismo era usado redondilhas menores e maiores? Agora, no classicismo, começa-se a privilegiar o uso de versos com 10 sílabas poéticas. Além disso, o uso de soneto. Soneto é aquela estrutura de poema composta por 2 quartetos e 2 tercetos. Duas estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Então, essa é a construção dos versos decassílabos, uma das maiores características aí da literatura classicista. Por que o classicismo tem esse nome, classicismo? Porque eles vão fazer um retorno à cultura grega. Os gregos já eram um povo muito preocupado com a razão, com a filosofia e colocavam o homem no centro da arte e da cultura. Então o classicismo começa a retomar as características dos gregos. Quais características? A sobriedade, a simetria, o ideal de beleza, a perfeição. Tudo isso é trazido então dos clássicos e por isso o nome classicismo, porque está retomando então a cultura clássica. Um outro nome que a gente conhece bastante nesse período é o Renascimento. O que está renascendo aí? O que está renascendo é a cultura clássica, a cultura grega. Então é justamente por isso que vai ter esse nome. Então quais são as principais características aí do classicismo? A primeira coisa e mais importante, o homem passa a ser o centro da arte e da cultura, música e poesia se separam. O Petrarca apresenta então a medida nova, que vai ser chamada de medida nova, que são os versos decassílabos, a construção de um soneto, a idealização da simetria, da perfeição formal, da razão, do equilíbrio, da idealização da mulher, todos os temas que eram apontados pelos gregos. Então isso vai ser basicamente a escola clássica, as principais características aí do classicismo, se opondo então ao trovadorismo, que é a única escola da Idade Média. Então percebe por que agora a gente entra na era clássica? Justamente porque o pensamento, a nossa literatura começa a se voltar para os gregos, as características que foram construídas naquela época. Além disso, vocês vão perceber também que no classicismo a gente tem várias retomadas da mitologia grega. Então a mitologia grega é um elemento extremamente importante também na literatura clássica. Um exemplo dessa literatura aí é o Camões. O Camões aí é um dos maiores nomes da literatura em língua portuguesa, representa muito bem esse período do classicismo. A gente pode citar também o Gil Vicente, nesse período humanista. Então são obras assim, extremamente relevantes para esse período. O classicismo é bastante cobrado em Enem vestibulares, justamente por ser a primeira vez então que a arte e a literatura volta para o homem e não para a religião.
Espero que vocês tenham pegado as principais características do classicismo. Na próxima aula nós falaremos sobre o barroco e como o classicismo vai contrastar então com a escola barroca.